Olá, estamos começando mais um resumo semanal, trazendo as principais informações que aconteceram nessa semana. No resumo semanal de hoje a gente vai abordar: o Ibovespa fechou em alta de 1,4%. Os destaques positivos foram a Uzi Minas e as lojas americanas. Na parte negativa nós tivemos Natura e Via Varejo. Na agenda política tivemos a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados, que segue para o Senado. O principal dado econômico foi a inflação referente ao mês de outubro, que veio acima da expectativa de mercado, em 1,25%, e elevou a inflação para 10,67% nos últimos 12 meses. Além disso, nós tivemos nos Estados Unidos também a divulgação da inflação referente a outubro, que veio 0,9%, elevando a inflação para 6,2% nos últimos 12 meses, sendo a maior alta dos últimos 30 anos. O dólar recuou dos atuais R$ 5,54 para R$ 5,46. Tudo isso e muito mais vamos abordar hoje no nosso resumo semanal. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o seu curtir no nosso vídeo e assiste esse vídeo até o final para que você possa saber tudo o que aconteceu nessa semana e o que esperar para a semana que vem. Nessa semana nós tivemos o Ibovespa fechando em alta de 1,4%. O Ibovespa começou a semana muito bem na segunda-feira, na terça em alta, na quinta chegou a atingir o maior patamar, ultrapassou o range de 108 mil pontos, mas acabou perdendo fôlego aí na sexta-feira e devolvendo parte das altas que tinha conquistado aí durante a semana. O principal destaque na semana foi as empresas ligadas ao setor de e-commerce. Começaram a semana muito bem, mas nós tivemos aí durante o percurso a Magazine Luiza reportando um resultado muito abaixo aí do esperado, e na sexta-feira a ação da empresa chegou a cair mais de 17%. E outra companhia também, a Via, a antiga Via Varejo, que é composta aí pelo Ponto Frio, Casas Bahia, divulgou uma dívida aí oriunda de processos trabalhistas de mais de 1,2 bilhões, o que acabou ofuscando o resultado positivo que a empresa demonstrou aí desse terceiro trimestre, e também fez aí as ações da empresa na quinta-feira recuarem, perderem parte das altas conquistadas aí durante a semana. O destaque positivo acabou ficando apenas para lojas americanas, das principais do setor de e-commerce, que fechou a semana em alta de mais de 8%. Outro destaque positivo na semana foram as ações da Uzi Minas e da Vale, não em virtude dos seus resultados, que ficaram aquém do esperado, mas num cenário mais positivo na China. Essa semana na China nós tivemos a Evergrande conseguindo pagar uma importante parcela da sua dívida, e também o mercado chinês teve uma forte alta aí, com informações e dados positivos na semana, o que ajudou aí nesse cenário as empresas aí ligadas ao minério de ferro fecharem em alta. Na agenda econômica nós tivemos finalmente a aprovação da PEC dos precatórios. Havia sido feita a aprovação do primeiro turno, isso depois foi votado agora em segundo turno. O governo conseguiu levar essa junto à Câmara e realizar a aprovação, mas ainda tem um obstáculo de aprovar junto ao Senado, onde o processo e o apoio político do governo é menor, então vai aí ter um pouco mais de dificuldade de conseguir passar também esse projeto junto ao Senado. No calendário econômico, a principal informação foi em relação aos dados de inflação referente ao mês de outubro. O mercado projetava uma inflação de 1,05% para fechamento do mês de outubro, veio acima desse dado em 1,25%. O principal fator que pressionou a inflação nessa semana foi a alta nos combustíveis. Nós vimos aí o preço da gasolina sendo reajustada no mês de outubro por 2 vezes, e isso pressionou fortemente a inflação neste mês. Além disso, no cenário internacional, nós tivemos uma inflação também muito forte sendo reportada nos Estados Unidos. O mercado projetava uma inflação de 0,6%,
mas veio 0,9, ou seja, 0,30 acima da expectativa de mercado. Esse cenário pressiona ainda mais o Fed, que é o Banco Central americano, a diminuir os estímulos financeiros e aumentar a taxa básica de juros mais alta. A gente já vem falando disso há algum tempo, né, dessa mudança de conjuntura de mercado lá nos Estados Unidos. Por hora, os resultados positivos do terceiro trimestre ajudaram o mercado americano na semana passada, na semana retrasada, a buscar novos recordes. Mas nessa semana, passando aí a questão dos resultados positivos da Bolsa Americana, essa questão da inflação volta no radar dos investidores, né? Então nós tivemos nessa semana aí o S&P 500 caindo 0,30%, o Dow Jones e a Nasdaq, outros dois importantes índices também aí da Bolsa Americana, fechando em queda de 0,60%. Essa questão da inflação é uma grande preocupação porque no acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu 6,2%. É o maior valor dos últimos 30 anos. Então, isso começa a gerar uma preocupação em qual momento que o Banco Central americano vai começar a subir a sua taxa básica de juros. Até o momento, a perspectiva é que isso aconteça só em meados do final do ano de 2022 ou no começo do ano de 2023. Mas se a gente tiver uma inflação pressionada ainda para os próximos meses e esse patamar atingir valores cada vez mais altos, a gente pode ter um cenário de taxa básica de juros começando a subir mais rapidamente. E nós sabemos que a alta na taxa básica de juros tende a encarecer o crédito e que impacta negativamente nas empresas, principalmente as empresas de tecnologia. Um dado positivo que nós tivemos nessa semana foi a recuada do dólar. Depois de atingir mais de R$ 5,70 algumas semanas atrás, essa semana o dólar recuou mais uma vez, né, fechou em queda de 1,4%, saindo dos R$ 5,64 para R$ 5,46. E o que nós podemos esperar para a semana que vem? Nós vamos ter aqui no Brasil a divulgação do IBCBR, né, que é a prévia do PIB, acho que é o principal indicador. Na segunda-feira nós temos o feriado, então a Bolsa não vai funcionar na segunda. E no cenário internacional nós temos a divulgação da inflação referente ao mês de outubro na Europa. O que a gente pode aguardar para a semana que vem ou até mesmo para as próximas semanas? O Ibovespa no curto prazo ele vem numa tendência de queda. Na sexta-feira acabou caindo e perdendo parte da recuperação aí da semana, o que desanimou um pouco os investidores. Porém, a gente tem alguns dados positivos que pode corroborar para que a gente possa, no médio prazo, ter uma perspectiva mais positiva em relação ao nosso mercado aqui de renda variável. Isso por quê? A gente viu o dólar tocar um patamar muito alto algumas semanas atrás, mas perdeu força e recuou. Isso é um dado positivo porque o dólar pressiona muito a questão da inflação. Esse é um ponto. E segundo ponto, a gente viu também o petróleo. O barril de petróleo que chegou a tocar 85 dólares nas suas máximas, deu uma leve recuada aí na semana e pode estar aí encontrando um preço médio, um ponto de estabilidade. E se isso de fato acontecer, a gente vai ter uma menor pressão aí, principalmente no preço da gasolina e até, quem sabe, um recuo aí nos próximos meses em relação ao preço da gasolina, que está muito alta e tem sido um fator preponderante aí em relação à inflação. Então, a gente pode ter atingido aí o ápice em relação à nossa inflação nesse mês de outubro e para os próximos meses, talvez ali em meados, começo do ano ou mais para o segundo semestre do ano, a gente ter aí um índice de inflação mais baixo, e isso é de extrema importância. Isso por quê? Porque a inflação tem feito com que a Selic suba muito. A gente está num patamar hoje de Selic de 7,75,
já projeta para o começo do ano que a Selic deva ultrapassar os 10%. Isso encarece as dívidas que as empresas, que as companhias têm junto ao mercado. Isso também encarece a tomada de crédito no mercado e automaticamente diminui a margem líquida, né, o lucro líquido das empresas referente aos próximos trimestres. A gente começar a enxergar e tem algumas variáveis que nos traz um cenário mais positivo de que a inflação deve começar a se arrefecer para o começo do ano, talvez principalmente para o segundo semestre de 2022, a gente vai começar a ver uma Selic se estabilizar e até mesmo num futuro um pouco mais longo, num horizonte um pouco mais longo, a Selic voltar a recuar. Isso porque a gente tinha lá os principais vilões em relação à inflação. A conta de luz, e a gente agora entra no período chuvoso, a gente teve aí uma redução da pressão nos últimos dias, nas últimas semanas, teve bastante chuva, então a gente pode ver o preço da conta de energia começar a cair. Outro fator que a gente está olhando aí é a questão do combustível, com a recuada do dólar e com o preço do barril de petróleo se estabilizando, isso pode diminuir um pouco a pressão em relação ao preço do combustível, que vem sendo ajustado aí nos últimos 2 meses fortemente. A gente teve aí um aumento drástico nesses últimos 2 meses. Além disso, o preço das commodities. Então, a gente viu o minério de ferro caindo, a gente ainda tem aquele problema na China em relação à entrada de proteína animal que vem sendo barrado, então o preço da carne caiu nas últimas semanas, o boi que é negociado no mercado futuro, o preço da arroba de boi caiu e continua caindo. Então tem algumas variáveis aí que impactam nessa inflação mais forte, que a gente começa a ter uma perspectiva positiva, que olhando talvez para o mês de novembro, dezembro, comecinho do ano, pode a gente ter uma inflação aí um pouco mais baixa e também com essa alta da Selic começar a tirar um pouco dessa pressão. Se isso de fato acontecer, a gente começar a ver uma inflação aí abaixo do patamar de 0,50, de 0,60, né? A gente pode ter finalmente uma estabilização da taxa básica de juros, da Selic, e isso tende a corroborar positivamente em relação a tanto o mercado de ações como também o mercado de fundos imobiliários, que tem sofrido muito nas últimas semanas com a alta e as projeções cada vez mais altas aí de Selic. Então o cenário que a gente está acompanhando, que a gente está olhando, a gente pode estar chegando aí num momento de reversão desse cenário mais crítico que a gente vem vivendo e que a gente vem sofrendo aí nos nossos ativos de renda variável. Os resultados das ações das nossas empresas aqui listadas na Bolsa foram muito positivos nesse terceiro trimestre. Em geral, foram acima da expectativa de mercado, mas a gente não tem conseguido mostrar isso numa melhora em relação à negociação dos ativos na Bolsa de Valores. Então fica aí também a questão fiscal, que acaba sendo uma grande preocupação. Se a gente tiver aí no cenário fiscal uma situação do governo se mostrando mais comprometido em manter o teto de gasto, não tivermos mais nenhuma surpresa em relação a criar um novo gasto, isso também é um ponto que pode somar positivamente para a gente começar a sair desse ciclo de baixa e de repente entrar num novo ciclo de crescimento, de alta, mas isso vai depender desses fatores que eu comentei aqui com vocês. Mas acho que a gente pode começar a olhar um horizonte um pouco mais positivo para meados de 2022. O nosso resumo semanal dessa semana fica por aqui. Obrigado e até semana que vem.